No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre artigos científicos, os seus conceitos básicos, falando sobre o que são, para que servem, um pouco do universo das revistas, ainda de uma forma bem superficial. E hoje nós vamos completar esse assunto, tocando na estrutura do artigo, falar de introdução, das etapas do desenvolvimento, da conclusão, referências, e voltar para esse assunto sobre como é mandar um artigo para a revista e quais são as etapas que norteiam esse processo. Falar um pouco também sobre como fazer pesquisas e algumas dicas importantes. Então, se você assistiu o vídeo anterior, assista esse vídeo para você completar essa gama de informações. E se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. Eu vou deixar um link na descrição ou no card aqui em cima. Feita essa apresentação, fique comigo, vamos nessa. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e agora nós vamos continuar a nossa aula sobre a produção de artigos científicos. Nós vamos começar agora com o resumo. Então, fique atento, vai ser uma longa jornada, mas muito proveitosa. Então, fique comigo e vamos. O resumo. O que é o resumo nesse contexto? É ele que seria o chamariz do artigo. É o primeiro elemento, além do título, obviamente, que vai ficar à disposição de outros pesquisadores, dos leitores, para ser lido. A partir do resumo, o artigo vai ser lido, um pesquisador vai ter contato com ele, e ele é decisivo para que a leitura continue. Então, se o resumo não for assim, não atrair o interesse do leitor, então a partir daquele momento ele vai parar de ler e vai descartar o artigo. Agora, se ele se interessar não só pela temática em si, mas na forma como ele é elaborado, nos dados que ele contém, ele sim pode atrair esse interesse e sim se tornar a fonte, a base de futuras pesquisas. Então, por isso, o resumo é um elemento importantíssimo na elaboração do artigo. Ele tem que ser muito bem cuidado, não é uma mera formalidade, mas assim, é um chamariz fundamental por todos esses elementos. Ele mostra já logo de cara do que se trata o trabalho, quais são os fundamentos em que ele foi constituído. Talvez, assim, dependendo da revista, ele já pode sugerir que contenha dados relacionados com as conclusões, com a discussão dos resultados, enfim, antecipar essas conclusões. É por esses elementos que eu disse, que o resumo precisa ser trabalhado com bastante cuidado, de responsabilidade. Ele precisa ser realmente levado muito a sério, porque é a partir daí que o seu artigo vai ser ou não ser lido, vai ser ou não ser utilizado em outras pesquisas. Então, o que constitui um resumo de um artigo? Ele deve conter a apresentação concisa do artigo, destacando as informações de maior importância, a justificativa da escolha do tema, assim, por que esse tema, e para que também, os objetivos, procedimentos metodológicos e conclusão, ressaltando a contribuição científica deixada. Como eu já disse, então, olha só a importância do resumo. Ele deve constar, tudo, evidentemente, de uma forma bastante simplificada, concisa, mas suficientemente clara, suficientemente definida para justamente qualquer pessoa ter condições de avaliar a partir do resumo do que se trata o texto, e a partir daí continuar ou não a leitura. O resumo permite avaliar o interesse do artigo, prescindindo de sua leitura na íntegra. É o que eu disse. Se o artigo não se mostrou interessante, ele já vai ser descartado a partir da leitura do resumo. Se ele se mostrar interessante, o pesquisador, o leitor, vai continuar e, quem sabe, utilizá-lo em suas pesquisas. Deve conter no máximo 500 palavras. Em geral, os periódicos adotam limites menores, como 100, 150, 250. Até por conta do espaço, os resumos costumam ser bastante curtos, ou entre 150 e 250 palavras, às vezes menos que isso.
500, que é um limite que eu coloquei aqui, é mais considerando os trabalhos maiores, como dissertações e teses, né? Agora, em artigos, dificilmente passa dos 200, 250. E até, como já disse, até 100 palavras. Em alguns artigos costumam colocar isso como o limite mínimo. E em parágrafo único, um blocão contínuo de texto, sem quebra, sem a formação de outros parágrafos. Palavra-chave. Esse é um outro elemento importante no artigo. Eu vou explicar, junto com o resumo. Ele deve conter entre 3 e 5 palavras, varia de acordo com o periódico, com a revista, mas dificilmente passa dessa média, entre 3 a 5. E que estejam preferencialmente, mas não unicamente ou exclusivamente, no título do artigo. Aqui eu vou entrar num tema talvez muito específico, mas pensando em termos de repercussão ou de facilidade de se encontrar o artigo, de facilitar com que esse texto ganhe relevância, ganhe mais facilidade para ser encontrado por outros pesquisadores. Por isso que é importante que essas palavras-chave sejam muito bem escolhidas. Por quê? Até falando pela minha experiência própria, é muito comum nessa fase, nesse momento, a gente querer inventar onda. Então, querer criar palavras-chave de impacto, que sejam bonitas. Eu já passei por essa fase e sei como é. E vejo isso muito também nos artigos que eu costumo revisar, tanto de alunos como de professores. E há uma certa preocupação em querer fazer palavras-chave assim, que acabem sendo mais impactantes, assim, um critério totalmente subjetivo. Eu acho que essa palavra tem a ver com o artigo, vou colocar. Mas, considerando que atualmente nós temos bases de dados, ou seja, são sistemas que hospedam, que compilam artigos de várias revistas, são bases de dados enormes. Você ter palavras muito pouco comuns, palavras até mesmo exóticas ou muito exclusivas, você vai dificultar a busca, a procura desse artigo por outros pesquisadores. Por quê? Porque é uma palavra tão diferente, é uma palavra tão pouco usada, que ela vai acabar ficando no fim da fila. Ela não vai ter prioridade, enquanto palavras mais comuns, que tem a ver exatamente com o artigo, mas são termos mais usados, termos mais consagrados, eles tendem a facilitar a busca. Então, quanto mais comum, quanto mais limitado, assim, quanto mais limitado o léxico das palavras-chave dentro de uma área de conhecimento, é mais fácil do seu artigo ser encontrado. E é por isso que muitas revistas exigem a consulta desses chamados descritores. O que são esses descritores? Nada mais é que é um banco de palavras-chave que já são consagrados, que já são comuns de uma determinada área. Então, com isso, você filtra o uso dessas palavras-chave e aquelas que são realmente usadas, que elas são realmente conhecidas. Por quê? Porque quanto mais conhecidas são essas palavras-chave, mais facilmente o seu artigo vai ser encontrado nas bases de dados e a maior chance dele ser lido. Enquanto palavras muito exóticas, até no bom sentido, palavras que são muito diferentes, muito específicas, o contrário que acontece, vai dificultar o acesso a esses artigos por meio das pesquisas nas bases de dados. Então a minha recomendação é que você não procure ser original nisso. A menos, é claro, que você esteja realmente tratando de algo novo, de uma técnica, de um instrumento, enfim, de algo realmente novo e que você precise colocar como palavra-chave. Do contrário, o melhor mesmo é você utilizar aquele rol, aquele compêndio de palavras-chave já consagrados na área de conhecimento, como é o caso, por exemplo, dos descritores em ciências da saúde, que são utilizados por profissionais da medicina, da odontologia, da psicologia, etc.
Então, nesse ponto, menos é mais. Quanto mais convencional você for, mais fácil o seu artigo será encontrado e certamente a chance dele ser lido e de ser utilizado é muito maior. Então, atentemos às palavras-chave, da mesma forma como atentemos para os resumos. Agora nós vamos para a parte, de fato, do texto. Podemos considerar o resumo e as palavras-chave como elementos pré-textuais, que vêm antes do artigo de fato. E agora nós vamos tratar, de fato, do miolo, do texto principal. O que é uma boa introdução? Assim? Não é apenas a parte inicial do artigo. Ela tem um propósito muito importante na composição do texto. Então, é na introdução que você tem que apresentar o tema do artigo. E esse tema ele tem que ser bem delimitado e bem claro. Até mesmo para você direcionar as suas pesquisas. Temas muito vagos, muito abrangentes, dificilmente vão gerar bons artigos. Ou dificilmente vão gerar boas pesquisas, porque é amplo demais. Quanto mais amplo um objeto, mais tempo você vai levar para chegar a algum resultado. Quanto mais específico você for, menos tempo você vai levar. E certamente os seus resultados serão muito mais produtivos e interessantes. E consequentemente a sua pesquisa tende a ser bem sucedida. Na introdução também você justifica os motivos que levaram à seleção daquele tema. Então por que eu escolhi tal tema e justifica e explica as razões da pesquisa. Então você já vê aqui, a introdução contempla a escolha do tema e uma seção que é muito comum, um tópico muito comum e necessário nos projetos de pesquisa e nos trabalhos acadêmicos de modo geral é a justificativa. Então, assim, para que eu estou pesquisando tal assunto? Ou para que eu escolhi tal assunto, tal tema? É aqui que você vai explicar. E também outro elemento fundamental que é o objetivo. Então, qual o propósito do meu trabalho? Onde eu quero chegar? É aqui que eu coloco. Então, esse conjunto do tema com a justificativa do porquê eu quero pesquisar e para que eu quero e aonde eu quero chegar é que compõe esse elemento fundamental. É na introdução que eu deixo claro para o meu leitor todas essas informações. Tema, justificativa, objetivo, motivação e propósito. E também a meta que você quer estipular para o seu artigo. E outro, assim, a gente vai adicionar mais um quarto elemento que também é fundamental, é os caminhos que vão ser utilizados para chegar a essa meta, esse objetivo que é a hipótese, são suas perguntas de pesquisa assim, que você pretende responder ao longo do trabalho e os métodos que vão ser empregados, que vão ser utilizados para chegar a essas respostas. Então, eu acrescento então, além ao tema, a justificativa, as razões para a pesquisa e ao objetivo, as metas, são as hipóteses, assim, as perguntas que se querem se ver respondidas, perguntas que eu quero responder e os meios que vão ser utilizados para chegar a essas respostas, que é a metodologia. Então, qual método que vai ser utilizado? Vão ser utilizados métodos experimentais, métodos analíticos, as pesquisas vão ser documentais, vão ser laboratoriais, vão envolver entrevista. Então, todos esses aspectos, assim, a introdução ainda de uma forma bem concisa, sucinta, porque isso vai ser desenvolvido posteriormente num tema específico, que é metodologia ou materiais e métodos. Mas é importante que já se fale na introdução qual é a perspectiva que vai reger esse trabalho, perspectivas teóricas e os métodos a serem utilizados, as técnicas, os instrumentos, enfim, aquilo que vai ajudar o pesquisador a conseguir as respostas que ele procura e que estão definidas, que vão responder às perguntas de pesquisa, às hipóteses. E também as contribuições que se espera com esse artigo. Ele pretende
avançar na área, assim, trazer novos conhecimentos para a área, se ele pretende responder questionamentos específicos, algo que até então não foi devidamente esclarecido e que com esse artigo, com esse trabalho, busca-se uma resposta ou caminhos para uma resposta. Enfim, é importante que você consiga colocar no seu trabalho qual a contribuição que você espera com o seu trabalho. Não é necessariamente um tema obrigatório, mas é importante essa contribuição, que ela não fique tácita, que ela fique clara, explícita. E assim, tudo isso ajuda a compor o seu norte, o plano de trabalho. Você tem um tema, você tem razões, você tem metas, você tem hipóteses, são aquelas perguntas que vão instigar o pesquisador e que ele quer ver respondido no seu trabalho. Você tem fundamentação teórica, você tem metodologia e você tem uma expectativa de contribuição que esse trabalho pode apresentar. E você vai ter um quadro bastante preciso, bastante fundamentado, estruturado daquilo que você pretende buscar. E que esse quadro fique bem claro para quem vai ler, porque isso ajuda a tornar o seu trabalho mais sólido e, consequentemente, ele ser mais atrativo para pesquisadores mais exigentes. Então, à procura de um material com mais qualidade, um material mais maduro em termos de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisa. Um outro aspecto importante, ele pode ter uma seção à parte ou pode integrar uma seção posterior, que é a revisão de literatura ou fundamentação teórica, que é justamente a base, o alicerce do seu trabalho. Quais são as perspectivas que vão norteá-lo na elaboração das suas hipóteses, na busca pelas respostas da sua pesquisa e na escolha dos meios. Então, você apresenta bases literárias, assim, toda a sua fundamentação teórica vai estar baseada em literatura, a literatura aqui dizendo em produção acadêmica da área que você escolheu, seja ela qual for, seja em base como livros ou artigos, e que mostram, que se tratam de teorias, de estudos que você considera relevantes para o seu trabalho e subsidie as discussões. E é uma forma de também definir historicamente a que ponto está a discussão sobre esse determinado tema, que a gente chama do estado da arte. Então, a que ponto aquele tema que você se propôs a pesquisar, ele está discutido? É um tema pouco discutido, pouco debatido? Ou se é debatido, quais são as perspectivas que têm sido utilizadas? E o seu trabalho, em contrapartida, busca uma linha diferente, contribuições diferentes. Então, a revisão de literatura ajuda a situar a que ponto a discussão de determinado tema se encontra. E se ela é incipiente, o seu trabalho vai ter uma contribuição importante, que é justamente avançar nesse aspecto, de trazer contribuições novas para aquela discussão de um determinado tema, de uma determinada área de conhecimento. Ou se é um tema já discutido, de trazer uma perspectiva nova, uma linhagem nova. Então, um outro aspecto, além de, claro, de fundamentar as suas discussões, vão ser feitas, porque isso vai ser, eu vou falar isso mais para frente, porque a fundamentação teórica é o que vai alimentar as suas discussões, porque você vai discutir com base em alguma coisa, e a base vai ser justamente a sua perspectiva teórica obtida a partir da revisão de literatura. Então, por causa disso, dessa importância, então a recomendação é que o autor consiga fazer a inter-relação entre os vários conceitos, as ideias, as teorias, para justamente ele conseguir avançar um passo. Ele, a partir desse conhecimento já produzido, ele tem condições, com base na análise dos dados que ele for obter na sua pesquisa,
ele fomentar discussões e posicionamentos próprios a respeito daquele tema. Então ele vai conseguir ir além daquilo que já foi feito. Não é simplesmente concordar ou discordar, ou apenas repetir o que já foi dito. Ele vai conseguir ter um posicionamento mais fundamentado, mais estruturado e que de fato contribua um avanço daquela área de conhecimento, daquela temática, enfim. Ele vai conseguir dar esse passo além. E é importante você ter então uma leitura, não simplesmente uma leitura quantitativa, mas qualitativa. Você saber lidar com esse material, conseguir fazer uma costura bem feita, bem fundamentada, de modo que essas leituras façam um sentido. Elas te ajudem em vez de te atrapalhar, porque muitas vezes a gente, principalmente iniciante, quer pegar um monte de livros, um monte de texto, e a gente não sabe fazer com eles. Por quê? Porque a gente não tem um fio condutor. Quando nós tivermos um fio condutor e a gente conseguir permitir costurar essas leituras, a gente pode ter um quadro muito mais claro. E você vai conseguir ver as inter-relações entre um e outro, entre autores diferentes. Então é importante você saber o tipo de material que você está lidando. Se ele não vai te atender, não use, porque ele não vai funcionar nessa costura que você pretende criar. O importante é que tudo aquilo que for utilizado, ele faça sentido, ele seja concatenado com todo o restante. E aí você vai ter a base necessária para fundamentar os seus argumentos nas etapas posteriores. Ou do contrário, o que vai acontecer? O seu texto vai ficar fraco, ele vai ficar frágil de substância, ou então ele vai ter contradição, vai ter elementos inconsistentes, vai ficar uma coxa de retalhos, como eu estou dizendo aqui no meu slide. Ele vai ficar aquela maçaroca sem sentido, que não serve para nada, que é só uma apanhada de leitura, mas que no fim das contas não leva a lugar algum. Não é isso, um artigo científico não é isso. Então essa é uma coisa importante a ser observada. Vai fazer a revisão de literatura, faça escolhas criteriosas e que essas escolhas permitam que faça um tecido, uma totalidade que estruture o trabalho e fundamente as outras etapas, as suas análises e a discussão dos resultados e as conclusões. Ou do contrário, ela não vai servir. Então, muita atenção a isso. E para quem já é da área acadêmica, está acostumado, mas sempre é bom lembrar. Qualquer obra citada, qualquer elemento intelectual, qualquer obra intelectual a ser utilizada, qualquer fonte, tem que ser citada dentro das normas que for estabelecidas, seja a BNT, a APA, ou outra que for utilizada. Ou do contrário, isso acaba incorrendo no plágio. A apropriação indevida da propriedade intelectual alheia, nesse caso, no caso de obras escritas, pode ser considerado plágio. Então, cuidado. Usou obra de terceiros, cite, faça referência. Não vá criar problemas para si mesmo por causa de uma distração ou de algo, ou até de uma tentativa de querer burlar as regras. Cuidado. Metodologia. Então chegamos aqui passando do início. É que a fundamentação teórica, ela pode ser, dependendo da revista, ela pode ser um elemento considerado parte da introdução, ou, como eu já costumo dizer, como é mais usual, ela ser uma parte do desenvolvimento. E a metodologia já estamos na etapa onde você tem que apresentar os seus métodos de trabalho. Tanto o método, os instrumentos, se vai envolver seres humanos, você explicar como que isso vai ser feito, se você vai utilizar entrevistas, se você vai fazer experimentos clínicos. Então, todas essas etapas você precisa
explicar na metodologia, também chamado de materiais e métodos em algumas revistas. Você vai descrever tudo: método, procedimentos, técnicas, os alvos com animais, se forem seres humanos, ou se você vai utilizar no caso de pesquisas que envolvam elementos químicos, instrumentos, enfim, tudo tem que estar descrito. Por quê? Principalmente nas pesquisas experimentais, elas vão ser fatalmente replicadas por outros cientistas. Então, tudo que estiver relatado na metodologia vai ser conferido e reutilizado por outros pesquisadores, então tudo tem que estar claríssimo, sem dúvidas, sem obscuridade, enfim. Porque se houver algum problema nesse aspecto, a sua pesquisa vai ter uma fragilidade insanável. Então a metodologia é algo que, como até todas as outras etapas, mas um cuidado muito importante, ela tem que estar corretamente explicada, para não dar margem a nenhuma dúvida. Então, ela deve conter as informações suficientes para que outros investigadores possam avaliar as observações e repetir o método empregado. Porque ciência é isso, a ciência envolve esse papel do escrutínio, da análise e do debate, daquilo que é produzido pelos outros. Porque é a partir daí que se encontram os erros, que se apontam os acertos, que se chegam a consensos, que se descartam procedimentos ou conclusões que já não valem mais. Então, essa dinâmica que é tão característica da ciência. Então, por isso que é muito importante dar esse destaque para a metodologia. Uma observação é por conta do meu contexto próprio, que eu trabalho com psicólogos, é com relação a pesquisas com seres humanos. Você tem um prazo para você manter protocolos dos comitês de ética, para poder. Você tem um prazo de 5 anos para manter esse número de protocolo quando envolve pesquisa de seres humanos. Tem normativa que trata disso. Só uma curiosidade: se a sua pesquisa não envolve seres humanos, então não tem que se preocupar com esse aspecto em particular. Com animais eu acabei não trazendo aqui, mas também é uma curiosidade. Eu acho que qualquer coisa eu posso detalhar algo mais sobre esse aspecto em particular. Agora a gente já vai para a parte do centro para o final, que é os resultados e a discussão. Então, a partir da metodologia vão ser feitas as análises, vão ser feitas a coleta de dados, as análises e a análise desses resultados, desses dados. Então já é uma etapa crucial da pesquisa. E de fato a etapa junto com a discussão e a conclusão é que vão ser o miolo, o cerne do artigo, porque envolve a análise do cientista e as conclusões que ele vai chegar com base nos dados que ele obteve e na base teórica que ele selecionou. São os resultados. Refere-se à apresentação em ordem lógica dos resultados obtidos sem a interpretação do autor. E ela pode ser feita ela tem que ser feita de forma objetiva, precisa e lógica. E por meio de gráficos, tabelas, figuras. Então, assim, a apresentação, a depender da área de conhecimento, pode variar em algumas formas. O importante não é necessariamente qual forma usar, mas se aquela forma vai atender a sua finalidade e principalmente se ela vai lidar corretamente, adequadamente com os dados, para que esses dados possam estar devidamente descritos, claros e facilite justamente o escrutínio, a análise posterior pelos pares, pelos outros cientistas. Então é muito importante que essa etapa de resultados seja muito bem administrada, assim, evitar formas de apresentação confusas, dúbias, assim, elas têm que ser claras, diretas, lógicas, obedecendo a
uma sucessão ou uma lógica interna que permita ao pesquisador entender o que você fez, o pesquisador fez para chegar naquele resultado e posteriormente naquelas conclusões. Então o resultado é feitas as análises, as entrevistas, e aí esses resultados vão ser apresentados de alguma forma. Sob forma de gráficos, sob forma de tabelas, de fórmulas, não importa. Contanto que haja clareza, que haja essa lógica bem elaborada, que não seja algo confuso, incoerente, o importante é justamente isso. Ele vai ser replicado, vai ser avaliado pelos pares, e esse ponto é um ponto que pode implicar em rejeição de artigo. Você pode haver alguma inconsistência de resultado, ou se a coleta foi inadequada, ou se a apresentação foi inadequada, enfim, tudo isso precisa ser devidamente observado. E aqui damos a discussão. E alguns autores, inclusive o professor Gilson Volpato, que eu citei na nossa aula anterior, ele dá muita importância para a discussão. Para ele é a parte mais importante do artigo. Eu tendo a concordar com ele, porque é na discussão que é feita a análise, a interpretação dos resultados à luz da base teórica, da literatura. E é com base nessa análise que o pesquisador vai firmar um posicionamento e vai fazer as respostas aos questionamentos estabelecidos, colocados no início do artigo. Então ele vai responder as hipóteses de pesquisa, seja para confirmar ou para negar, e vai se posicionar frente a isso. Porque ele vai ter os dados, e esses dados vão ser relidos, vão ser interpretados conforme a base teórica que ele escolheu. Por isso que é importante uma base teórica bem sólida. E sem uma base teórica sólida, essa etapa fica praticamente inviável. Você não vai ter como chegar a conclusão nenhuma se a sua base teórica for fraca, for limitada. É importante você ter essa consciência do quão importante é a discussão, porque é ela que vai fundamentar lógica e argumentativamente as suas conclusões. Porque é a partir da discussão que você vai colocar frente a frente suas hipóteses, os dados e a sua fundamentação teórica. E esse diálogo entre todos esses elementos é que vai dar as respostas que você procura ou não. Pode ser que o resultado seja oposto ao que você previa. Isso é conhecimento. Então, isso é importante que fique claro se for o caso. E você vai ter como apresentar propostas para contribuição da área. Então, se a sua pesquisa chegou aos resultados pretendidos, você vai ter condições de ver qual que é a contribuição que ela pode dar, a sua pesquisa pode dar a partir daqueles resultados obtidos. Ou mesmo se os resultados não forem positivos, você também vai ter como buscar essa contribuição. Por esse caminho não deu, então você já sabe que esse é um caminho que não vai responder as nossas perguntas. Então a gente vai ter que apontar para um caminho diferente. Ou aquele caminho atende parcialmente. Então vai ter que fazer alguma adequação para que as respostas possam ser obtidas. Então essa é a importância da discussão. Ela dá essa dimensão do que você conseguiu com aquela pesquisa e o que pode ser feito além. Se ela atendeu às suas necessidades ou se não, ou atendeu parcialmente. E já direcionar um caminho para as pesquisas posteriores. Então, por isso que o professor Gilson Volpato, e eu concordo com ele, dá muita importância para a discussão, porque ela é realmente a parte mais importante, a parte em que você responde as suas perguntas, você analisa os dados, você faz esse trabalho na discussão, de
de checagem, de verificação dos dados, de interpretação dos dados e verificar se essas hipóteses vão ser respondidas ou não vão ser respondidas, ou vão ser parcialmente respondidas. E a partir daí você vai precisar argumentar para você deixar isso claro, para você fundamentar, você vai precisar fundamentar essa resposta com base na teoria e também com base na sua capacidade argumentativa de comunicação. Isso é um texto. Então você precisa saber comunicar essa conclusão. Então, por isso que o conhecimento também de técnicas de redação é muito importante, porque ela vai ajudar a dar essa costura. Você pode ter os dados, você pode saber, ter ciência das conclusões que você chegou com base nas suas análises, mas na hora de comunicar isso é que pode ser falho se o pesquisador não tiver os cuidados na hora de fazer a redação. Então, por isso que é importante você saber palavras que usar algumas estruturas que ajudam a fazer essas articulações lógicas, enfim. Estamos falando de um gênero textual. Acadêmico, sim, mas textual. Então, esse domínio é muito importante. E é isso que canais como o meu pretendem ajudar. E é por isso que essa aula foi elaborada para dar essa dimensão do quanto é importante o pesquisador melhorar a sua escrita, saber escrever de fato, não ele seja alguém que não tenha capacidade, pelo contrário, mas algumas estratégias comunicativas ele não tem acesso porque ele está em outra área, então ele se aprofundou naquela área de conhecimento e não teve condições de se aperfeiçoar nesse aspecto da comunicação a partir do artigo, a partir de um artigo científico. Então, a descrição das etapas, a elaboração do texto acaba sendo falha, mesmo que os dados sejam corretos, que as conclusões sejam excelentes, a forma acaba sendo ruim. E é por isso que a gente desenvolveu essa aula. Poder ajudar pesquisadores a ter um parâmetro, a ter uma luz para eles conseguirem elaborar melhor os seus artigos. E vamos à conclusão, que ela é o desfecho do artigo, e ela deve estar fundamentada nos resultados de discussão, especialmente a discussão, atendendo os objetivos propostos, respondendo às hipóteses levantadas na introdução, sempre com clareza e objetividade. É um desfecho mesmo, ele vai acabar recuperando elementos da discussão, vai focar mais nas respostas das hipóteses. Então, o foco deles é justamente isso. Você tem as hipóteses na introdução e as respostas na conclusão. Mas todo o trabalho de discussão, de argumentação, de análise é feito antes, na discussão. É sintetizar toda a reflexão temática da pesquisa e formaliza-se o resultado obtido. Ele é formalizado, então ele deu certo, ele não deu certo, ele chegou até o ponto, tal ponto, não chegou a tal ponto, e vai explicitar essa contribuição. Parece um pouco repetitivo com relação à discussão, mas aqui depende também da revista. E o professor Gilson Bonfá acaba dando mais ênfase para que esses aspectos da contribuição se deem mais na discussão do que na conclusão, mas isso necessariamente é uma regra. Muitas vezes você é instado a fazer esse trabalho de colocar as respostas, as eventuais respostas das suas perguntas na conclusão, ou nas considerações finais, como depende da revista. E a questão da contribuição também ser deixada nesse ponto. E de que forma que outros pesquisadores também podem contribuir para a área. Então, se aquele estudo não chegou a um determinado objetivo, ou só chegou parcialmente, quais são os caminhos que podem ser tentados ou podem ser verificados para que esses resultados possam ser obtidos. Então, a conclusão ajuda nisso. Você pode falar isso na discussão, como eu já disse, mas é só para você ter a noção de que muitas vezes esse aspecto de fechamento é solicitado na conclusão, embora nada impede que na discussão você já deixe isso
bem desenvolvido. E a conclusão sirva mais como um fechamento, um desfecho mais conciso, mais objetivo, mais direto, né, nesses aspectos. As perguntas de pesquisa foram respondidas, se os resultados correspondem ou não às expectativas e que caminhos podem ser tomados no futuro. Também, agora nós já vamos para a parte mais de referência, uma parte formal. As referências são as obras que você utiliza no texto, sejam elas quais forem, artigos, livros, materiais audiovisuais, não importa. Tudo que é fonte tem que estar citado. E tem regras para isso. Os periódicos costumam recorrer a sistemas já utilizados, a padrões internacionais ou nacionais, como é o nosso caso, que a ABNT é um padrão nacional, mas outros artigos, outras podem adotar sistemas internacionais, como por exemplo a APA, que é utilizada nos periódicos da área de psicologia, que eu conheço bem, eu já estou acostumado bastante a trabalhar com artigos na APA, como também outros padrões, como o padrão Vancouver, que é utilizado muito em áreas da saúde, como odontologia, medicina, entre outros. E também tem outros padrões, tem o padrão Chicago, padrão ISO ou ISO, mas os que eu mais estou acostumado é o ABNT e APA, um pouco menos Vancouver. O importante é você cumprir aquilo que a revista diz. É tal padrão. E muitas vezes as revistas flexibilizam esse padrão conforme as suas próprias conveniências. Então, ela não vai seguir exatamente o padrão da Apple ou exatamente o padrão da Vancouver. Pode adotar algumas regras próprias, mas para qualquer dúvida que você tiver com relação a esse aspecto, o importante é você ler as diretrizes da revista para ver qual é o padrão que eles adotam e todas as suas miudezas, as suas minúcias, para você não correr o risco de, por um descuido, você não se atentar à elaboração, à formatação e o seu artigo não ser aceito. Eu vou falar um pouco como é que é o processo da submissão de arquivos. Também é uma etapa que eu costumo fazer, é uma assistência que eu presto aos professores do meu departamento, que é fazer o envio dos artigos para as revistas. Cada periódico tem as suas próprias regras, elas variam bastante. Verificar atentamente essas regras e cumpri-las rigorosamente sob o risco de o artigo ser sumariamente recusado. É o que eu falei antes. Vai submeter um artigo, vá nas regras da revista, nas diretrizes para autores, justamente para evitar que o artigo não seja aceito. É muito comum que, por conta de inconformidades na norma, os artigos nem sejam levados a pareceristas, eles já sejam sumariamente rejeitados. Então, muita atenção nisso. Falando em o que é o parecerista? Ele é um pesquisador, um profissional da área, que é vinculado a uma área de conhecimento. Ele faz parte de um banco de pareceristas, de um corpo de pareceristas já previamente cadastrado pela revista, só que eles são mantidos em anonimato e eles vão fazer essa análise técnica da qualidade científica do seu artigo, se está adequado ao perfil editorial da revista, se ele atende aos requisitos mínimos que se deve atender a um artigo, tanto nos aspectos formais, mas também no uso da bibliografia, assim, as fontes utilizadas, os métodos utilizados, há uma conformidade entre os objetivos e a metodologia. Então são vários aspectos que vão ser avaliados, não são apenas o lado formal ou a estrutura do texto. Isso também vai ser avaliado, sim, a adequação às normas e a qualidade do texto, mas também os aspectos científicos, que é as hipóteses, os objetivos, a temática, o uso da metodologia, os dados, as formas de coleta dos dados, as conclusões. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Então, há uma análise formal, uma análise textual, uma análise científica. Então, é um processo bastante complexo, muito técnico, nem sempre compreendido,
assim, não está passível de erros, mas é assim que normalmente trabalha. Então é importante você já tem um conhecimento na produção de textos científicos, é importante você conhecer esse contexto, esse cenário, como as revistas trabalham. Eu acho que é importante, conhecimento que vale a pena. Eu já falei, esses aspectos são mais de conteúdo. Só para deixar bem claro o que os pareceristas costumam apreciar nos artigos. Originalidade ou relevância do tema, assim, se um tema ele é original, assim, de um aspecto ou de uma temática que foi pouco trabalhada ou não foi trabalhada, se há uma adequação com a propósito da revista, a clareza dos objetivos, a adequação da metodologia, a execução dessa metodologia, a abrangência ou a qualidade dos referenciais. Então, uma coisa que eu quero destacar aqui: quando você vai utilizar fontes, dependendo da revista, ela faz algumas exigências. Artigos científicos geralmente são a fonte principal dos artigos científicos a serem utilizados. Então, até porque eles são mais acessíveis, então você tem condições de fazer várias leituras, vários textos, além dos livros, evidentemente. Mas quero destacar aqui o uso de trabalhos publicados em eventos e de dissertações e teses. Nem sempre esses trabalhos são bem vistos por algumas revistas. Por quê? Porque no caso dos trabalhos de congresso, até pelo caráter do próprio congresso, eles acabam não tendo, eles não sofrem a chamada avaliação por pares. Você tem as discussões feitas no evento, mas geralmente os processos de avaliação em eventos não costumam ser os mesmos de uma revista. Tem que ser mais flexível, ser mais aligerado, e os textos também são mais simplificados. No caso dos trabalhos como teses e dissertações, essa avaliação por pares ela é apenas restrita à banca examinadora. E às vezes a depender da banca examinadora, isso pode levar a... Não querendo dizer que pode haver algum tipo de suspeição com relação aos profissionais que participaram dela, mas os critérios são diferentes. Os critérios de definição das bancas examinadoras são diferentes dos critérios utilizados na avaliação de artigos científicos, até porque os membros de banca são convidados, eles são conhecidos, diferentemente dos pareceres, que são anônimos. Então, esses aspectos acabam contando contra o uso de trabalhos publicados em congressos e de teses, dissertações, a menos que elas sejam transformadas em livros. Mas isso é só uma curiosidade. Tem revistas que não tem essa exigência. O que pode ter como exigência, e isso já é mais comum, é o corte temporal. Então, trabalhos muito antigos, muito defasados, especialmente em artigos, eles costumam ser mais limitados. Então, você só pode usar um percentual X variável de obras mais antigas. Tem que privilegiar obras mais recentes. Isso tende a ser mais comum nas revistas. Com exceção, por exemplo, de algumas obras consideradas como clássicos da área. Então, se você vai citar Freud, não tem problema. Se você vai citar Skinner, não tem problema. Se você vai citar Leontiev, ou Luria, ou Vygotsky, não tem problema. Porque eles são profissionais de referência de determinadas áreas do conhecimento. No caso da psicologia que eu citei. Mas cada área tem os seus chamados, os ícones, vamos dizer assim. Os autores mais importantes. E nesse processo, o que acontece? O seu artigo ele passa por uma pré-análise, geralmente por parte da edição, dos editores, e passada essa pré-análise ele é encaminhado para um parecerista, e essa relação entre pareceristas e autores é mediada pelo editor, seja o editor-chefe mesmo, ou um editor associado, um editor de área,
Onde que vai fazer o meio de campo entre autores e pareceristas? Porque é preciso manter o anonimato, para evitar conflito. Tem a questão do conflito de interesses e eventuais dissonâncias entre pareceristas e autores, enfim. Então o sigilo é algo importante a ser mantido. E aqui nós vamos caminhando para o final da nossa aula. Eu quero deixar algumas dicas para vocês. Para você que se interessou por esse tema e quer fazer um artigo científico. Primeira coisa, defina bem o seu público-alvo e os objetivos que você quer atingir com esse texto. Então, para que eu quero escrever um artigo? E quem que eu quero que leia? Quem é o meu leitor? Quem eu quero como público? Então isso tem que estar muito claro para você. É para você escolher o seu tema e saber como dar os devidos recortes, as devidas delimitações. Outra dica, pense nos seus leitores quando produz o seu texto. A gente sabe que o texto acadêmico tende a ser mais especializado, então o uso de linguagem técnica é inevitável. Isso é uma dica que o professor Gilson Volpato traz, de procurar tornar o mais simples possível o texto acadêmico, porque não é nem sempre o profissional da área que vai ler, outros profissionais podem se interessar por aquele texto. Então o importante é você conseguir fazer uma média, um posicionamento médio entre um registro extremamente especializado, a língua extremamente especializada e uma língua mais geral. Isso não quer dizer o descuido com a norma culta. A norma culta é algo obrigatório quando a gente vai trabalhar com o texto acadêmico, mas você não se prender excessivamente a especialidades, a jargões, para não prejudicar o acesso de outros pesquisadores de outras áreas ao seu texto. A menos, é claro, que seja inevitável o uso desses termos técnicos. Apresente na introdução os objetivos da pesquisa, escolha metodológicas, principais ideias abordadas no corpo do texto. Deixar tudo claro, eu já falei isso, né, quando discutimos a introdução. Deixe todas essas informações bem claras, bem fáceis para o seu leitor, para que ele entender justamente com o seu tema, suas razões, que é a justificativa, a meta que você quer atingir e como você vai chegar, ou como você pretende chegar a esse resultado. Então deixar tudo isso muito claro ajuda bastante a tornar o seu texto mais atraente. Divida o corpo do texto em partes bem delimitadas, até porque isso é uma obrigação. As revistas costumam exigir a obediência a essas divisões. Elas já dão como essa divisão tem que ser feita. Então não tem muito problema com relação a isso. É só seguir a revista. Em todo caso, então, a introdução, aí você tem as etapas do desenvolvimento que pode se desdobrar em materiais e métodos, ou metodologia, fundamentação teórica ou revisão de literatura, resultados de discussão ou resultados e depois de discussão, e as considerações finais ou conclusões. Não foge muito disso, mas em último caso é só você seguir as orientações da revista para evitar quaisquer dúvidas. Verifique se todos os elementos constitutivos do seu artigo estão no seu texto. Então, se não falta nada, se a introdução tem tudo que precisa, se as fontes estão todas ali, se as referências estão bem elaboradas, estão bem feitas, se não está faltando nenhuma obra, as citações estão corretas, se as tabelas, as figuras estão de acordo com o que você imaginou, se não falta nada, tem que fazer aquele pente fino justamente para você atestar se o seu artigo contém tudo aquilo que você precisa. Escolha um título que exprima o conteúdo do seu artigo. Outro caso, não invente moda aqui. Evite títulos muito originais. O artigo científico não é texto literário. O texto literário você pode se permitir figuras de linguagem, inovações, mas em texto científico, seja direto, seja claro, seja condizente com o propósito do seu texto, da sua pesquisa. Faça um título claro, faça um título preciso, fácil de compreender e de captar, porque isso também vai ajudar na busca, nas bases de dados, buscas pelas bases de dados. O seu artigo vai ser muito mais fácil de ser encontrado quando ele tem um título mais compreensível, mais exato, não um texto mais original, vamos dizer assim.
E só um reforço: citou a obra de alguém, citou qualquer material de terceiros, citação e referência. Sem isso você pode ter problemas posteriormente. Mais algumas dicas. Faça uma busca pela internet utilizando as palavras-chave escolhidas e verifique o tipo de pesquisa que você encontraria com as palavras que você selecionou. Só para ver se elas são bem... É uma forma interessante de você ver se aquelas palavras-chave são bem usuais, tendo visto aquilo que eu falei para vocês. Palavras-chave mais comuns são mais fáceis de serem encontradas. Consequentemente, os artigos a elas associados também são mais fáceis de encontrar. Então, se você usar palavras muito incomuns, vai acontecer o contrário, são mais difíceis de achar. E se isso acontecer, substitua. Não procure ser original nesse aspecto. Use o convencional. É mais fácil de fazer com que o seu artigo seja encontrado nas buscas das bases de dados, no Google Scholar, etc. Quando o texto estiver pronto, confira a redação do texto, especialmente ortografia ou gramática. Faça aquela leitura cuidadosa para ver se está tudo bem redigido. E em último caso, se você achar que não é o suficiente ou que não vai conseguir identificar os erros, porque isso é muito comum, você lê tanto aquele texto e acaba não conseguindo ver os próprios erros, peça para algum colega, alguém da sua confiança fazer essa leitura. Acho que é um cuidado que vale a pena, justamente para evitar que o seu texto seja rejeitado por um detalhe mínimo. Pesquise e leia com atenção as instruções para a publicação do veículo ao qual você pretende submeter seu texto. Leia as regras da revista, simples assim. Siga elas atentamente que não vai ter problema. Não queira dar jeitinho. Siga as regras. Verifique se há exigência de número mínimo de máximo de páginas na revista escolhida para publicação. Também acaba sendo um desdobramento da dica anterior. Se há limite de página, obedeça. Se há limite de palavras, obedeça. É menos problema para você. De ter que reescrever o texto, fazer cortes, enfim. Ajustando o seu texto à revista é mais fácil de você administrar eventuais problemas. Releia todo o artigo, assim, é que aqui já não foca apenas no texto, na parte textual, mas no conjunto. Então, reitero aqui, faça a leitura de tudo, do texto, também ver se os gráficos estão adequados, as referências, as observações, tudo. Veja se está tudo dentro do que você planejou. E na dúvida, peça para alguém da sua confiança fazer essa leitura. Acho que vale a pena esse trabalho. E aqui só algumas dicas de algumas citações de bases de dados que são muito comuns. Uma Cielo, versão brasileira da Cielo, que tem periódicos do Brasil, mas ela também tem de outros países, então eu dou aqui tanto a Cielo Brasil como a Cielo Internacional, que aí tem artigos de Portugal, do Chile, da Colômbia, do México, enfim. Eu estou citando aqui as bases gratuitas, então se você se interessou por esse assunto, você já vai ter um norte para começar a fazer suas pesquisas de bibliografia. Outro que eu recomendo é o Directory of Open Access Journals, que é uma base de dados também aberta, que tem vários artigos de vários países da América Latina, então é uma fonte legal para você consultar. O portal de periódicos da CAPES, que também atende a essa necessidade, tem vários artigos legais lá. Agora, uma outra dica, uma dica de manuais de normalização, ou seja, eu falei em ABNT, em APA, uma forma legal, uma forma útil de você ter um material de compilação de normas são os manuais que são elaborados pela biblioteca do Instituto de Psicologia da USP. São manuais muito bons, lá tem também explicado as normas da ABNT, da APA, aplicadas tanto a artigos como a tese. Então é um material bem interessante para você usar para consultar. Assim, você não conhece a norma da ABNT ou da APA, esses manuais são gratuitos, você pode baixar e vai ter um material muito interessante, muito informativo para você. E a Biblioteca de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Ciência da Tecnologia e Informação, de Informação e Comunicação, esqueci o nome exato, mas que tem
várias teses e dissertações de universidades brasileiras. É uma forma interessante de você buscar informações de outras pesquisas, até você ver como é que está o ambiente acadêmico, como é que está a relevância de determinados temas, até fazer aquela consulta de verificar o que já foi publicado, se há algo a ser explorado, uma pesquisa, enfim, acho que vale a pena você ter essa fonte como consulta. Aqui algumas obras que eu utilizei para fazer a nossa aula. Espero que com isso vocês tenham um panorama geral de como funcionam os artigos científicos. Espero que essas informações sejam úteis. E qualquer coisa vocês deixem seus comentários, ou curtam, comentem, compartilhem à vontade. Beleza? E assim termina esse microcurso sobre artigos científicos. E essa é uma forma que eu quero retribuir a vocês de compartilhar um pouco do meu trabalho. Esse curso foi elaborado com base na minha experiência e nas minhas leituras que eu fiz para poder orientar os alunos do curso de psicologia, que é justamente o que eu atendo na universidade onde eu trabalho, e poder compartilhar isso com vocês. Espero que tenha sido útil. É um conteúdo mais voltado para o nível superior. Não sei se todos os que assistem ao canal já são formados ou estão estudando. E mesmo que você não pertença a esse público, eu acho que é uma forma de instigar você a se interessar, a se informar melhor sobre esse mundo interessante e instigante que é o mundo acadêmico. E se você é universitário ou está terminando seus estudos e pretende seguir uma pós-graduação, eu acho que você tirou muito proveito do conteúdo que foi mostrado aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, de tratarmos de assuntos mais relacionados ao nível superior, não necessariamente do ensino médio ou ensino de idiomas, então deixe seu comentário e aí a gente vai preparar os conteúdos para vocês. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos e espero que vocês tenham gostado e nós possamos formar essa rede de conhecimento. Ajude o nosso trabalho da forma que puder, com suas manifestações, curtidas, comentários, compartilhamentos, para a gente poder crescer, chegar a mais pessoas e enfim, a gente poder pensar em coisas muito maiores. E eu agradeço a você por acompanhar essas etapas. Esses vídeos foram longos, mas acho que foram mais importantes. Eu me empenhei para deixar o conteúdo o mais claro possível e nós esperamos que outros conteúdos interessantes possam ajudar vocês nos seus estudos. Então eu me despeço, obrigado por acompanhar essa trajetória e nós voltaremos no próximo vídeo. Um grande abraço, com Deus e até a próxima.